Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Vocês? Glória a Deus. Está valendo a pena ter vindo ou não? Então dá um glória a Deus, uma salva de palmas para Jesus, maravilhoso. Eu vou pregar aqui de lado, porque essa pregação vai emendar na adoração. E como a liturgia é o centro da atenção do culto, já está tudo pronto para receber Jesus enquanto eu prego. Abre comigo, por favor, Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 48. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 48. Pergunto para quem está do seu lado, você comprou uma Bíblia ou ainda não? Nós estamos no mês de setembro. Setembro é o mês da Bíblia. Tem gente que dá R$50 numa pizza, 2.000 num celular e não compra uma Bíblia de R$30. Fala para quem está do seu lado, cria vergonha na sua cara e compra uma Bíblia. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 48, acharam? Portanto, sede santos. Em algumas traduções, sede perfeitos, como o vosso Pai do céu é santo ou perfeito. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. A palavra santidade aparece na Bíblia 27 vezes. Porém, dessas 27 vezes, em 3 lugares nos chama a atenção. O primeiro lugar é no livro dos Levíticos, capítulo 11. Eu queria que você soubesse que os 5 primeiros livros da Bíblia, que os judeus chamam de Torá, nós chamamos de Pentateuco, é chamado também de os livros da lei, Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio. Portanto, tudo aquilo que os judeus vivem hoje, e nós como cristãos vivemos em parte, está composto nos 5 primeiros livros da Bíblia. Portanto, o livro dos Levíticos é o livro da lei, e no capítulo 11, no meio da constituição da lei, o próprio Pai que está no céu proclamou: sede santos como eu, o Pai, sou santo. Aqui eu já entendo que santidade não é uma virtude, santidade é uma ordem. Se está no livro da lei, e se o próprio Pai que está no céu, o Criador do universo, decretou em Levítico capítulo 11, que nós precisávamos ser santo, da boca do Pai sai a regra: vocês têm que ser santo. O segundo lugar da Bíblia que nos chama a atenção, nós acabamos de ler, é Mateus capítulo 5, Jesus está pregando na sinagoga. O clima está horrível, a sinagoga está cheia de olheiros, é os fariseus e saduceus querendo colocar Jesus à prova, e o sonho dos fariseus e dos saduceus é que Jesus tropeçasse na lei, nem que fosse numa vírgula. Enquanto Jesus está pregando, ninguém está a fim de escutar o que ele está falando. As pessoas estão procurando erros na lei, na sua fala. E de repente Jesus tira um coelho da cartola, e com muito inteligente ele diz: está escrito, sede santos como o vosso Pai do céu é santo. O terceiro lugar que nos chama a atenção é a primeira carta de São Pedro, capítulo 1. Quem está pregando é Pedro, o nosso primeiro Papa, chefe da Igreja Católica. Onde ele está pregando? Em Roma. Quem está à frente dessa igreja agora é Tito, um menino de 28 anos. Pedro está pregando em Roma, também sobre a lei. Só que Pedro não é teólogo, Pedro é um pescador. Imagina alguém considerado burro, chucro, pregando dentro da sinagoga sobre Jesus Cristo. E lá também está cheio de olheiro, e todo mundo está olhando para ele dizendo: vamos ver a asneira que esse homem vai falar. E de repente Pedro tem uma sacada e ele diz: está escrito, sede santos como o vosso Pai do céu é santo.
Portanto, 27 vezes a Bíblia trata de santidade, mas os 3 textos que eu lecionei chamam atenção porque Levíticos 11 é o próprio Pai que diz que nós temos que ser santo. Mateus capítulo 5 é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nos diz que nós temos que ser santo. E a primeira carta de São Pedro capítulo 1 é Pedro, o primeiro Papa, que diz que nós temos que ser santo. O Pai, o Filho e o chefe da igreja. Diga para quem está do seu lado: o nosso chamado é a santidade. Eu achei horrível, você morreu no meio do intervalo. Diga para quem está do seu lado: o nosso chamado é a santidade. Onde que está escrito isso? Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 674. O chamado universal do homem é a santidade. Portanto, na Bíblia não está escrito ser de namorados, na Bíblia não está escrito ser de noivos, na Bíblia não está escrito ser de casados, na Bíblia não está escrito ser de padres, na Bíblia está escrito ser de santos, como o vosso Pai do céu é santo. O chamado universal do ser humano é a santidade, e a partir da santidade, tudo aquilo que você fizer na vida vai dar certo, porque na santidade você prospera em todas as coisas. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Não faz parte da pregação, mas deixa eu aproveitar. Esse é o problema atual. Se eu quero ser santo, diga aleluia, e então eu me caso, a tendência é que esse casamento dá certo. Por quê? Porque se o chamado universal do ser humano é ser santo, sendo santo, quando eu caso, a probabilidade desse casamento dar certo é 99%. Só que aí 2 idiotas que não estão na igreja resolvem morar junto. Então eles querem viver juntos. É personalidade diferente, sexualidade diferente, cultura diferente, sem Deus, sem buscar santidade, morando na mesma casa. Vai dar certo? Não, é uma panela de pressão que vai explodir. 2 pessoas sem Deus morando junto é assinar atestado de suicídio. Mesma coisa acontece, ao invés da pessoa buscar a santidade, de repente ela vai frequentar uma comunidade, ela começa a dar trabalho na comunidade, porque se não houver uma busca de santidade, a vida de comunidade não vai dar certo. É por isso que nós temos tantos problemas paroquiais. A maioria dos problemas paroquiais são comportamentais, não são espirituais, porque é gente querendo ter cargo, função dentro da igreja, sem primeiro buscar a santidade. Se você não buscar a santidade, qualquer outra coisa na vida não dá certo. Vida financeira, vida profissional, você pode passar no Enem, passar no vestibular, pode fazer mestrado, doutorado, empreender, nada na sua vida vai dar certo se primeiro você não tiver um desejo sincero pela santidade, porque o catecismo diz que o chamado universal do ser humano é ser santo e um dia morar no céu com Deus. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Fala para quem está na esquerda, direita, frente, atrás, em cima, embaixo, de um lado do outro. Você tem que ser santo, você tem que ser santo. Mas aí eu pergunto para você, o que é ser santo? Aí você vai na missa e o padre fala, muda de vida, vamos ser santo. Aí você fala, cara, mas o que eu estou fazendo de errado? Nem eu sei o que eu estou fazendo de errado. Aí você vai no retiro, aparece um pregador gordo que grita, louco, de Minas Gerais, e fala, cria vergonha na tua cara. Eu falei, mas é vergonha na cara de quê? Que nem eu estou sabendo o que eu estou fazendo errado. Então hoje nós queremos usar Santa Teresa d'Ávila para a gente aprender o que é santidade. Eu quero que você saiba que a Igreja Católica tem mais de 20.000 santos canonizados. Alguns desses santos também são doutores. E Santa Teresa d'Ávila é santa e doutora. O que é um doutor da igreja? É o santo que não deu à sua igreja somente a santidade, mas deu também o seu intelecto, a sua inteligência. Eles ajudam a manter a sagrada tradição e a doutrina de pé há mais de 2.000 anos. A teologia vive dos doutores que mantiveram na sua inteligência o raciocínio da fé. Santa Teresa d'Ávila, doutora, chamada pelos íntimos de Teresona, já que a Teresa de Jesus é a Terezinha.
ela escreveu um livro chamado Castelo Interior ou Moradas. Se você não leu, larga essa porcaria do celular e compra esse livro para ler. Ela fala sobre os degraus celestiais, sobre os departamentos que há na vida espiritual e no céu. Santa Teresa d'Ávila diz que para você conseguir atingir a santidade, existem algumas palavras gregas que você tem que entender, e eu quero estudar essas palavras com você agora, antes da adoração. Fala para quem está do seu lado, aulinha de grego para nós. Abra a boca, ordinário, fala para quem está do seu lado. A primeira palavra no grego que ensina santidade é K-Y-R-I-U-S. Kyrios. Repete comigo. Horrível. Kyrios. Fala para quem está do seu lado, Kyrios. Fala para quem está do outro lado, Kyrios. O que é Kyrios? É aquilo que nós conhecemos na renovação carismática como senhorio de Jesus. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 11. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deixa eu repetir. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 14. Se nós nascemos para ele. Se nós morremos para ele. Foi por isso que ele nasceu e ele morreu, para ser Senhor dos vivos e Senhor dos mortos, e tudo que existe para o louvor da sua glória. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Nele respiramos, nele nos movemos e nele nós existimos. São Marcos capítulo 12, escuta, Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e somente a ele prestarás culto. O que é Kyrios? Se ele é o Senhor, a exclusividade dele, a latria dele, a honra é dele, a glória é dele, a majestade é dele, a sua vida é dele, o seu dinheiro é dele, o seu estudo é dele, a faculdade é dele, o seu carro é dele, a sua família é dele. Tudo que existe em você não te pertence, até o seu nome é dele. Pode aplaudir, é isso. O que é Kyrios? Exclusividade. Por isso Deuteronômio capítulo 18 diz: eu sou o Senhor sem rival, um Deus ciumento, e não aceito dividir vocês com ninguém. Isso é Kyrios. Então, santidade é aceitar Jesus como único Senhor e dono de todas as coisas. Eu não sei se você já estudou história, se você matava as aulas de história, mas na história nós estudamos sobre os escravos e os senhores feudais. Um senhor não tem servo, um senhor tem escravo. Por isso, quando Gabriel visita a sala da casa de Nossa Senhora, ela disse: eis aqui a escrava do Senhor, do Kyrios, e faça-se em mim segundo a tua palavra. Eu quero que você saiba que escravo não tem opinião, escravo não tem vontade própria, escravo não faz aquilo que gosta ou que quer, escravo só vive para obedecer às ordens do seu senhor. Só tem um detalhe: nos livros de história, os senhores feudais massacravam e oprimiam os seus escravos, mas no nosso caso, se Jesus é o Kyrios, o Senhor da nossa vida, e nós somos escravos dele, quanto mais nós obedecemos à vontade dele, mais livre, mais alegria, mais felicidade, mais sabedoria, mais liberdade, porque ele não é o Senhor que oprime, ele é o Senhor que liberta, porque ele nos ama loucamente. Aplaude o Senhor pedir, aplaude o Senhor pedir. Fala para quem está do seu lado: Kyrios é senhorio, exclusividade, amor ímpar, indivisível. Então eu estou dizendo que para ser santo você precisa perder as suas vontades para obedecer a Deus e nada mais. Só isso.
Vamos ver isso na prática? Eu acabei de completar 18 anos de casada. Antes de eu conhecer a minha esposa, eu tive a oportunidade de namorar com 4 mulheres muito bonitas, que todo mundo tinha um sonho de pegar elas na igreja, e elas gostavam de mim. Eu era fera também. Só que eu nunca beijei nenhuma das 4, porque quando elas vinham perguntar se eu tinha interesse de namorar, eu dizia: eu não mando na minha vida, eu vou perguntar para o meu Senhor o que Ele acha. E eu ia perguntar: Senhor, posso namorar com Valéria? E ele dizia: não. Ele também não precisa brigar comigo. Falei: Valéria, você me serve? Ah, se eu te pego. Mas o meu dono, meu Senhor, acabou de dizer para o escravo dele, que sou eu, que eu não devo namorar com você, porque ele não tem planos para nós dois. Eu perdi 4 mulheres sem tocar em nenhuma delas. Quando apareceu a minha esposa, Andréia, um olhão azul, bonitona, apaixonou por mim. Moisés, estou gostando de você, vamos namorar? Eu falei: vamos orar, porque você é bonita, você me chama atenção, mas você não pode tocar nos meus lábios se o Deus da minha vida não permitir. Então eu vou perguntar para ele: posso namorar com a Andréia? Eu demorei 7 anos para dar um beijo nela. 7 anos não, 7 meses para dar um beijo nela. Fala para quem está do seu lado: 7 meses. Me pergunta por quê? Porque antes da Andréia chegar na minha vida já tinha dono. O meu dono não é a minha esposa, é Jesus Cristo. Quando eu fui casar, chamei a Andréia e falei: senta na cadeira na minha frente. O que você vai fazer? Senta aí só. Primeiro lugar na minha vida é Jesus, segundo também, terceiro também. Você está me ouvindo? Ela falou: tá, mas se a gente casar, eu vou ocupar que lugar? Eu falei: 7º, 8º para frente. É isso que você quer? Ela falou: eu quero. Eu falei: então você vai ter o melhor marido que uma mulher pode ter. Eu vou te deixar louca, eu vou levar café na cama, eu vou dar buquê de flor. Você vai sentir orgulho de mim, você vai subir para as paredes de saudade. Sabe por quê? Porque um homem só faz uma mulher feliz quando em primeiro lugar Jesus é o Senhor da vida dele. Eu viajo para pregar há 25 anos, eu já preguei no Japão, eu já preguei em Tóquio, eu já preguei em Nova York, eu já preguei em Londres, eu já preguei em todos os lugares do Brasil. Eu conheço o mapa, conheço cada aeroporto, conheço onde tem pedágio. Eu já tive a oportunidade de trair a minha esposa. Por que eu nunca traí? Porque a minha aliança não é com ela, a minha aliança é com o meu Senhor. Portanto, ainda que eu tivesse brigado com ela, ainda que ela merecesse um par de chifres, eu não faria, porque eu só vou fazer uma mulher só feliz para o resto da minha vida, porque ela não é a primeira na minha vida. A minha vida tem dono, e a minha aliança é com o Senhor dos exércitos, e nada mais, é com Ele. Portanto, não namore e não case com quem não é temente a Deus. Essa pessoa não consegue te fazer feliz. Se você tem a oportunidade de fazer uma escolha, faça uma escolha, porque hoje a pessoa te respeita. Ah não, ele não vai muito na missa, não, mas pelo menos ele me apoia. Ele apoia hoje, depois que casar, além dele não ir, ele vai te perseguir, vai dizer que você sai demais. Aí você vai para a igreja e o miserável vai ficar dentro de casa no celular, e você aqui pedindo oração para o seu marido. Case com mulher temente a Deus, namore com homem temente a Deus, porque quem ama Jesus como Senhor, amará todas as outras coisas. É uma escolha. O amor não é cego. Você pode amar alguém, gostar de alguém e chorar 1 ano, e é melhor chorar 1 ano e acabar essa porcaria agora, do que chorar por resto da sua vida e não poder fazer mais nada, porque casou e agora não pode ter um outro amor. Fala para quem está do seu lado: o nome disso é Kyrios. Metade não abre nem a boca. Deve ser os cadáveres que veio do cemitério para a pregação. Abre a boca, fala para quem está do seu lado: é Kyrios isso.
18 anos de casado. E todo aniversário de casamento, 22 de fevereiro, a gente sai para jantar e promete um ao outro: se um dia um dos dois cair na besteira de disputar o primeiro lugar com Jesus, um ou outro tem direito de meter o pé na bunda do outro, porque quem manda lá em casa é Jesus. Ele é o Quírios, Ele é o Senhor. A glória é dele, a honra é dele, a majestade é dele. Se um dia um de nós dois cair na besteira de querer roubar o outro de Deus, tem autorização. Se alguém tem que rodar, que rode ela. Mas Jesus entrou na minha vida antes dela. Portanto, quando nasce um neto e você larga Jesus e larga a sua vida, porque agora nasceu neto, então Jesus deixou de ser o Senhor e o neto começou a ser o Senhor. Quando você está desempregado e você começa a orar: me dá uma vitória, me dá uma vitória, me dá uma vitória. Jesus vai te dar uma vitória. Aí agora você não está frequentando a igreja porque trabalha até tarde, porque não dá tempo de tomar banho, porque acorda muito cedo e domingo é o único dia que você tem para descansar. Então Jesus era o Senhor quando você era vagabundo, desempregado, não tinha nada para fazer. Agora que está trabalhando, o dinheiro é o Senhor, e Jesus caiu para o segundo lugar. Eu fico com vergonha dessa geração que começa a fazer faculdade e balança na fé. Todo dia eu escuto isso, eu estou de saco cheio disso já. Ah, Moisés, a minha esposa não podia engravidar, a gente fez novena, o meu filho nasceu, o meu filho é fruto de milagre. Só Deus sabe o tanto que nós sofremos com esse menino. E esse menino foi coroinha, foi São Cristão, contava no grupo de oração. Esse menino a gente até achava que ia ser padre. Agora com 18 anos, esse miserável desse menino entrou na faculdade e com 3 meses disse que agora é ateu, é cético, não acredita mais em Deus, que não quer mais ir à missa. O que faz com um ordinário desse? Tem que amarrar e matar com pau. Porque os santos, quanto mais santos, mais inteligentes, e quanto mais inteligentes, mais fé. Santo Tomás de Aquino era um monstro, Santo Agostinho um monstro, Santo Inácio de Loyola, Santa Catarina de Sena, Santa Teresinha, Santa Teresa d'Ávila. Quanto mais inteligentes eram, quanto mais estudaram, mais fé tinham. Então que história é essa? De que agora eu não vou à missa, não vai à missa, é cético, mas aí pinta o cabelo de tudo quanto é cor, enche tatuagem, pisse até naquele lugar, e agora o aborto e sexualidade foi pro pau. Então na verdade não é que ele ficou descrente, ele abraçou o paganismo na faculdade, só porque teve uma aulinha com um miserável, num professorzinho de merda, comunista, ateísta, marxista. Me dá 5 minutos com esse ordinário numa sala, para você ver se ele não cai de joelho e me pede oração. Idiota, me dá 5 minutos com o seu professor. 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos no campo das ideias. 5 minutos. Eu e esse miserável desse professorzinho ridículo seu, para ver se eu não quebro ele só no campo das ideias. Horrível. Foi Jesus que abriu a porta da faculdade para você. Agora entrou para a faculdade, está matando aula para tomar cerveja sexta-feira. Ainda bem que Jesus é maravilhoso. Se eu sou Jesus, eu vou lá e fecho a torneirinha e arranco você da faculdade, idiota. Fala para quem está do seu lado: o nome disso é Quírios. Quem me ouve, diga amém. Nosso pregador é bravo. Se eu não defender as minhas convicções, quem vai defender? Eu vou defender. Então Quírios é senhorio, é exclusividade. Tudo é dele, quem manda é ele. Se ele falar que eu vou fazer mestrado, eu vou fazer mestrado. Se ele falar que eu vou fazer doutorado, eu vou fazer doutorado. Se ele falar que não é para eu fazer nada, sim senhor. E acabou. Aliás, eu conheço gente com 2 faculdades, mestrado e doutorado, e está depressivo porque não consegue trabalho. Eu conheço gente que só tem 2º grau, mas tem comunhão diária, reza o rosário, trabalha horário comercial, ganha bem, tem cargo de chefia, porque quando você tem aliança com Deus, Deus tem aliança com você. O nome disso é? Fala para quem está do seu lado: senhorio e exclusividade. Na prática, como é que isso funciona? Jesus, eu queria trocar meu carro, eu queria um carro branco. A mulher falou: não, eu quero um rosa. Mas quem manda na minha vida não é eu nem ela. Então nós vamos lá no sacrário e perguntar para o dono dos dois: qual é a tua vontade para nós, Senhor?
Ele vai dizer: carro preto. Senhor, mas eu queria um branco, a mulher queria um rosa. Ele falou: vai sair da minha presença ou quer que eu... Eu falei: não precisa brigar também. Chega lá, o cara fala assim: está mais barato esse branco. Não, eu vim atrás de um preto, porque eu estava orando essa madrugada e o Deus da minha vida falou que o carro preto é meu. Aí você lava o carro preto para casa, passa 2, 3 meses, você entende por que que o Senhor da sua vida, o Quírios, queria aquele carro para a sua família. Qual que é o contrário disso? O marido e a mulher briga, ou o branco ganha ou o rosa ganha. Aí você vai lá e compra o carro, já bateram no seu carro 2 vezes, não está conseguindo pagar as parcelas, o carro estraga. Aí você diz: o padre podia dar uma benção no meu carro, porque depois que eu comprei esse carro, a minha vida virou um inferno. Quando você vai pedir ao padre uma benção, Jesus fala: padre, antes de dar uma benção no carro, deixa eu falar com esse ordinário dessa pessoa. Você não veio na minha presença me perguntar qual é o carro que eu queria que você comprasse. Por que agora você quer que o Pai abençoe o seu carro? Já que quem manda na sua vida é você mesmo, assuma as consequências das suas próprias escolhas. Quando você faz as coisas do seu jeito, sem perguntar a Deus, vai dar merda. E quando dá merda, tem consequência. Aí você chega na igreja com o rabinho entre as pernas e chega de vitimismo. Irmão Moisés, queria que você orasse por mim. Eu estou até fazendo um seco de Jericó, acompanhando o Frei Dias, porque você sabe, a minha vida não está fácil, está tudo dando errado. Eu conheci uma pessoa aí em 2017. Moisés, mas essa pessoa tem feito tanto sofrer. Foi você que escolheu. Você quer que Jesus faça o quê? Manda um raio, mate a pessoa? Porque se quiser, nós vamos orar também. Fala: Senhor, arranca o pescoço dela. A vida é feita de escolhas, diga amém. Só que escolha sem rezar traz consequências, e as consequências Deus não tira. As consequências quem tem que pagar é você. E a galera hoje não quer pagar as consequências da escolha. Você compra errado, escolhe errado, troca errado, casa errado, mora errado, e quando vem um BO, você: eu vou suicidar, eu vou morrer. Jesus, me abandonaste. Me abandonaste? Tem uns 10 anos que você não me pergunta nem a cor do seu cabelo, o que eu acho. Quem faz as coisas é do jeito que você quer, aí vem os problemas, a culpa é minha. Qual que é o nome disso? É assim. Você precisa perguntar a Deus: é essa pessoa que eu tenho que namorar? É com essa pessoa que eu tenho que ficar noivo? É com essa pessoa que eu tenho que casar? Quantos filhos o Senhor quer que eu tenha? Qual que é o nome das crianças? Qual é a cidade que o Senhor quer que eu more? Qual é a escola que o Senhor quer que as minhas filhas estudem? Qual é o carro que o Senhor quer que eu tenha? Qual é o bairro que o Senhor quer que eu moro? Qual é a cor da casa que o Senhor quer que eu pinte? É exclusividade. A honra é dele, a glória é dele, o domínio é dele, a sua fazenda é dele, o seu gado é dele, a sua vaca é dele, a sua moto é dele, os seus filhos são dele, tudo que você tem é dele. Ele é o Senhor e você é o escravo. E quanto mais você entende isso, mais feliz você é e mais santo você é também. Um dia a gente vai morar no céu. Qual que é o nome disso? Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo ou já morreu? Moisés, até hoje não era assim que eu fazia. Ainda dá para consertar? Sim, já vamos consertar agora na adoração. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos entregar nossa vida para Jesus e dizer assim: a partir de hoje quem manda é o Senhor. Se eu trouxe para a minha vida pessoas que não eram para trazer, eu te dou liberdade para arrancar. E se eu fiz negócios que não era para fazer, se for motivo de queda, arranca. Me dá prejuízo financeiro, me joga na parede, me chama de lagartixa, chuta a minha bunda, mas não me deixa sair da sua presença. Uau, olha aqui. Uau, faz comigo uau. Fala para quem está do seu lado: uau, uau, uau. Muito bom, muito bom. Antes de eu mudar de assunto, só te contar um testemunho. Eu reconheço que a minha cabeça é acelerada. Eu sou muito inteligente, sou mesmo. Eu reconheço, é dom. Eu não posso renunciar, em nome de Jesus. Não, eu sou inteligente mesmo. Só que no auge da minha juventude eu conheci Jesus Cristo. E a vida inteira eu tive medo de errar. Então um belo dia eu passei a noite com a porta da capela trancada,
abri a porta do sacrário e falei: Jesus, eu já li a Bíblia inteira 7 vezes, eu sei o que é a doutrina do livre-arbítrio, eu sei o que está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Só tem um detalhe: vamos fazer uma combina entre eu e o Senhor? Se o Senhor me der 2 opções, eu tenho medo de escolher a opção errada. Então a partir de hoje eu abro mão da minha liberdade. Eu não quero ter livre-arbítrio e não quero ter direito de escolha. O Senhor me apresenta um caminho e me dá ordem para eu assumir aquele caminho, e eu farei calado, e seremos felizes, eu como escravo e o Senhor como Deus. Em 25 anos eu errei quase nada. Eu nunca paguei consequência de cagada nenhuma que eu fiz, porque eu abri mão da minha liberdade. Ele manda e eu obedeço, e está tudo certo. Se Deus falar que é para eu voltar, eu volto. Se Deus falar que o paredão é uma bênção, mas não quer que eu volte, eu não volte e ninguém me traz aqui. Se você gostar de mim, aleluia. Se não gostar, Belém, Belém para você. As minhas convicções é: o meu Deus manda e eu obedeço, Ele manda e eu obedeço. O nome disso é Kyrios. Eu tenho 15 minutos para falar da segunda palavra grega. Quem me ouve, diga amém. Deixa eu tomar uma água aqui. Q-E-N-O-S-I-S. Kenosis. Repete. Fala comigo, kenosis. Fala para quem está de um lado e do outro, kenosis. Fala para quem está na frente e atrás, kenosis. O que é kenosis? Doutrina do esvaziamento de si mesmo. Onde que está escrito isso? Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Mesmo Jesus sendo Deus, não se usurpou de ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo. O nome disso é kenosis. Portanto, o que é kenosis? Você abre mão daquilo que você é, esvazia-se de si mesmo. Qual foi o resultado disso? E sendo assim, foi obediente até a morte de cruz. Por isso o Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome, no qual esse nome todo joelho se dobra no céu, na terra, no inferno, e toda língua proclame para a glória de Deus Pai que Jesus é o Senhor. Uhul! Mas tudo isso começou lá atrás. Abriu mão de si mesmo, esvaziando-se. O nome disso é kenosis. O que é kenosis? Diga para quem está do seu lado: esvaziamento de si mesmo. Deixa eu explicar isso na prática. Eu trabalho há 15 anos com terapia de casais. Dos meus 7 livros, 2 é para casais e 1 é sobre educação de filhos. Trabalhar com casais é um saco. Você chama a esposa no seu escritório, quando você escuta ela, você fala: filha, eu estou com dó de você, você casou com Lúcifer. Então você pede ela para sair e chama o marido. Quando você escuta ele, a lágrima corre, você fala: meu irmão, estou com dó de você, casastes com Satanás em pessoa. Quando você chama os dois, você vê que nenhum dos dois presta e os dois se merecem. Qual é o problema da maioria dos casais hoje? Kenosis. Só que hoje os terapeutas familiares, sabe que nome bonito? Diga comigo, terapeuta familiar. O terapeuta familiar dá um nome técnico para isso: incompatibilidade de gênios. Repete comigo. Resumindo, é 2 pessoas cheias de defeito, nenhum dos dois esvazia de si mesmo, então um fica querendo matar e comer o outro. Por quê? Porque nenhum dos dois cede e nenhum dos dois se aguenta. Então o que é incompatibilidade de gênios? São 2 pessoas muito defeituosas e nenhuma das duas querem ceder.
Portanto, para dar certo no seu casamento, tem que praticar kenosis. Um dos dois, ou os dois, e vai revezando, cada fase um cede mais, vai esvaziando-se de si mesmo, para ao invés de ganhar o outro, ganhar do outro e ganhar os dois. Portanto, a maioria dos problemas de casais não é inveja, não é amante, não é demônio, não é capeta, não. A maioria dos problemas de casais é casais que não conseguem praticar kenosis. Duas pessoas cheias de defeito e ninguém esvazia de si mesmo. Mesma coisa acontece nas paróquias. A pessoa, quando chega na paróquia, chega com lobo com pele de cordeiro. Oi, Padre Adão, que bênção, eu estou à sua disposição, me põe para lavar banheiro, me joga na parede, me põe para carregar peso, o meu carro está disponível, o meu dinheiro, eu quero é servir. Passa 6 meses, começa, porque eu dei alguns palpites lá, mas o padre não escuta. Porque lá no Padre Adão é assim, uma panelinha do jeito que eles querem, a gente não consegue nem opinar. Não estou falando mal, só estou dizendo que assim, se me ouvisse. Kenosis cala a sua boca, obedeça, coloca a bunda lá no banco e na cadeira. Quem está comandando sabe o que está fazendo, então fica na sua, esvazia-se de si mesmo, para que você seja feliz na sua paróquia. Aí a pessoa está frequentando o grupo da terça, e aí acontece lá alguma coisa, a pessoa, a partir de hoje eu não gostei, eu magoei, agora eu estou lá no grupo da sexta. Aí chega no grupo da sexta, aqui está muito difícil, não me deram oportunidade, ninguém me aceita palpite, eu não quero saber, agora eu vou participar lá em Luanda. Aí chega lá em Luanda, essa pessoa vai viver a vida inteira trocando de grupo, trocando de paróquia, trocando de cidade, porque o problema não está nela. Ela até acha assim, não, porque todo lugar que eu passo eu sou perseguido, porque todo lugar que eu vou ninguém gosta do meu jeito. É porque você não esvazia de si mesmo, você é terrível, e conviver com você é insuportável. Qual é o segredo da vida paroquial? Kenosis. Qual é o segredo de uma vida de comunidade? Kenosis. Qual é o segredo de um grupo de oração da renovação carismática? É Kenosis. Qual é o segredo para prosperar na sua empresa? É Kenosis. Que quando você chega, você aceita qualquer horário, qualquer salário e está doido para aprender. Não preocupa nem bater cartão fora do horário, mas pega 7 meses, começa a fofocar, entra na turminha que vai puxar o tapete do chefe, começa a entrar nesses grupos malditos de zap, começa a reclamar salário, só quer trabalhar no mero horário, e aí diz, porque o mercado de trabalho está difícil. Não, está faltando caráter nos funcionários, para poder honrar a empresa que abriu porta para você. O nome disso é kenosis. Deixa que eu mesmo aplaudo, muito bom isso, muito bom. Pergunta para quem está do seu lado, você está ouvindo ou você morreu? Adriana, eu queria saber, Adriana, porque diz que o Brasil tem mais de 20 milhões de desempregados, só que todos os meus amigos empresários estão tentando contratar e não tem mão de obra. Mas todo mundo quer trabalhar pouco, ganhar bem, horário comercial e ser chefe. Por isso que o mercado de trabalho está em crise. Se você não esvaziar-se de si mesmo, não tem emprego para você, porque a Bíblia diz que Deus é justo em tudo que faz, e Ele não vai honrar com a injustiça, porque a Bíblia diz que Deus se alegra com a injustiça. Ele não pode abençoar o bom e o mal do mesmo jeito. Se você tem humildade, você prospera. Se você é arrogante, você não prospera, porque a carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz que Deus abençoa os humildes, mas Ele resiste a quem é soberbo. Arrumamos uma mulher para dar uma faxina uma vez no mês na minha casa. Quanto que é a faxina? R$60. A miserável foi um dia, quebrou uma louça, nunca mais voltou. Ficamos sabendo 15 dias depois que a outra ofereceu R$10 a mais. Ela simplesmente trocou a faxina por R$10 a mais. A filha de uma égua, ela não avisou que não vinha mais, ela não falou, ela não pagou a louça. Por causa de R$10, ela foi dar faxina na outra casa, nunca mais apareceu, bloqueou a minha esposa no WhatsApp. E aí você diz, o Brasil está em crise. Não, o caráter das pessoas está em crise. Você entendeu, irmã? Vamos nós dois aplaudir? Muito bom. Muito bom. Fala para quem está do seu lado, pratica kenosis ou jumento.
que é kenosis? Esvaziamento. É fácil? Não. É possível? Responde para mim, gente, é fácil? Aproveita que eu nunca mais vou voltar aqui. É fácil? É possível? Sim. Analise o raciocínio comigo aqui. Eu vou aproveitar que tem jovens. Analisa. Eu acabei agora de formar em faculdade de administração, mas o mercado de trabalho está difícil. É claro, você tem 24 anos, um diploma de administração, mas até a sua calcinha, quem lava ainda é sua mãe. Que empresa que vai contratar você para administrar? Quando fazia faculdade, era o pai que mandava dinheiro. Uma vez por mês trazia a trouxa de roupa fedorenta, até as calcinhas com rastro de bosta vinha. Não sabe estender a própria toalha que toma banho. Aí formou administração, mas não sabe lavar um copo. Que empresa que vai contratar e pagar um administrador de empresa para quem não sabe administrar a própria vida, só vive comendo miojo? Mas aí, se você praticar kenosis, diga aleluia, você pega o diploma de administração e coloca ele na gaveta. Aí Deus abre uma porta para você. Aí você entra numa empresa ganhando um salário mínimo, mas você é fiel no pouco, aleluia. Aí você vai pagando o seu dízimo, aleluia. Aí você tem vontade de aprender mais. Aí você fica colado nos outros setores. Você é uma pessoa curiosa e Deus vai te abençoando e você vai comungando. 1 ano se passou, diga aleluia. 2 anos se passaram, diga aleluia. Aparece uma vaga de emprego de administração no escritório. Deus, que conhece a sua humildade de esvaziar-se de si mesmo, Ele abre a porta. Você é convidado para sair de ser peão para o administrativo. Aí você vai lá e busca o seu diploma, que Deus diz: eu demorei 2 anos para você ter experiência de vida, para você honrar essa empresa. Já que você esvaziou-se de si mesmo, agora eu abençoo a sua vida. Como é que é o nome disso? Como é que é o nome disso? Kenosis. Então a maioria dos problemas que nós temos hoje é gente cheia de si, que não consegue esvaziar de si. Para ser santo você tem que morrer para si mesmo. Quem falou isso? Jesus. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Traduzindo, kenosis. Esvazia-se, anula-se. Tome a sua cruz e segue-me, e onde você estiver, eu estarei com você. Amém.